Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no meu perfil para a gente conversar sobre carreira executiva. O tema de hoje é como construir uma carreira executiva de sucesso. Muitos mentorados chegam a mim com uma dor comum, que é a dor... Ai, Sara, boa tarde, minha querida. A dor de querer crescer na carreira, mas sentir que num determinado momento não consegue deslanchar como gostaria. E vem aquele questionamento, vem aquela dor, né? Meu Deus do céu, mas o que mais eu tenho que fazer? O que mais eu preciso fazer para conseguir ser vista, para conseguir ser valorizada, para conseguir ser visto, para conseguir ser valorizado? Então, eu queria te convidar a chamar mais pessoas que podem se beneficiar com esse tema, pessoas que estejam passando por esse mesmo tipo de problema, que é esse questionamento, é um questionamento que a gente tem num determinado momento da nossa vida. E esse questionamento é interessante porque ele é cíclico, eu já passei por esse questionamento inúmeras vezes. Então, hoje eu entendo que essa jornada não precisa e, na verdade, não deve ser solitária. A jornada da gente construir alguma coisa, ela é facilitada quando a gente está cercada de boas pessoas, quando a gente está com mentores de verdade que encurtam o caminho, que diminuem o processo doloroso, que fazem com que você acelere mais. Eu tive o privilégio de ter alguns mentores na minha carreira, pessoas que de verdade falaram coisas que às vezes uma frase, às vezes o poder de uma frase, comenta aqui comigo no chat se já aconteceu isso com vocês. Às vezes uma simples frase que uma pessoa me falou numa determinada época, num determinado dia, às vezes uma ação. Eu lembro uma vez que eu estava muito chateada e na época um diretor meu, olha que coisa boba que ele fez, ele passou por mim e deu um tapinha nas costas. Aquele tapinha mudou o meu dia, porque sabe do tipo assim, eu entendi como se ele falasse, eu entendo o que você está passando. Então, o objetivo das minhas aulas semanais aqui é dar esse tapinha nas costas teu, de falar, eu entendo o que você está passando, porque eu já passei e eu posso garantir que ao longo dos meus 55 anos de idade, eu já passei por muitas coisas e compartilhar o que eu aprendi nessa jornada e o que pode tornar o seu caminho mais rápido, mais direto, menos doloroso. Seja bem-vinda também, Mari, seja bem-vinda, Verusca, Ricardo. Então, é este meu objetivo. Meu objetivo é te guiar, te apoiar, por isso que eu criei essas aulas semanais. Eu não chamo de live porque são aulas e porque, como uma boa aula, ela tem um material impresso, inclusive. Impresso não, ela tem um material em PDF que você pode imprimir e que você pode juntar. E eu te garanto que ao longo das semanas do ano, você vai ter aulas e mais aulas sobre liderança, sobre relacionamento, sobre como se expor, como se posicionar, como construir tua reputação, que são coisas imprescindíveis para você construir uma carreira. Porque carreira é que nem restaurante. Seja bem-vinda, Josi. Carreira é que nem restaurante. Você faz um monte de coisa certa, você se esforça um monte, né? Aquele dia que sai um pratinho do restaurante que vem com um fio de cabelo, acabou com a reputação. Então, carreira também é uma coisa complicada. Dá para reerguer? Obviamente dá. A gente sempre tem a oportunidade, o benefício da reconstrução. Mas é muito mais fácil quando você recebe um passo a passo, quando você tem um caminho, como se fosse um mapa, que te indica por onde ir e por onde não ir. E este é o meu objetivo dessas aulas e esse é o objetivo também das minhas mentorias individuais, coletivas, sobre a construção de identidade memorável e sobre também liderança, que é uma nova mentoria que eu vou abrir. Então, falando do nosso tema específico de hoje, o que eu recebo muito de queixa, de reclamação, e eu queria que você me ajudasse também anotando, me dando mais insights, de quando você sente que a tua carreira não está deslanchando, é o questionamento. Será que eu investi em uma faculdade que não vale a pena? Será que por acaso eu gastei dinheiro à toa naquele mestrado? Será que aquele MBA que, meu Deus do céu, me custou os olhos da cara, que me tomou um monte de horas da minha vida que eu tive que abrir mão,
de lazer, tive que abrir mão de amigos, tive que abrir mão de prazeres, de viagens. Será que nada disso foi valioso? Será que isso não é o suficiente para eu me destacar, para eu me diferenciar? Por que será que quando acontece alguma oportunidade de crescimento na carreira na empresa, por que quando aparece até alguma oportunidade no mercado, eu não sou aquela pessoa lembrada, eu não sou aquela pessoa que é o primeiro da lista? Muitas empresas têm, anotem para mim, coloquem aqui para mim, muita gente tem na empresa avaliação de desempenho. E vocês conhecem o Nine Box? Ah, me deu uma ideia, eu vou fazer um dia uma aula sobre o Nine Box, são os nove quadradinhos. Tem gente que, tem empresa que tem não os 9, mas tem os 12, tem 12 quadradinhos ali. O que importa é que aquilo ali é um mapeamento, é um eixo vertical com um eixo horizontal, onde você tem aqui o potencial e aqui o desempenho. E a gente, né, todos os colaboradores, eles são ranqueados ali. Quanto mais para cá, quer dizer, baixo potencial e baixo desempenho. Potencial diz respeito a crescimento. Eu não sei se você, anota para mim se você conhece essa metodologia. Oi, Lívia, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Então, essa é uma metodologia muito usada para que as empresas consigam mapear qual é o potencial de crescimento é um misto das duas coisas. É um misto do quanto você tem de potencial para crescer na carreira e quanto você tem de entrega de resultado. E os famosos high potentials, os famosos autopotenciais, eles são pessoas que estão nesse extremo daqui do quadrante. Ou melhor, vou fazer o contrário, né, para ficar certo para você. Aqui é crescimento, potencial de crescimento, e aqui é potencial de entrega de resultado. Entrega de resultado. Se você está aqui, você não tem possibilidade de crescer e nem está entregando resultado. Então, normalmente 20% das pessoas, infelizmente numa corporação, em qualquer empresa, na sua empresa, alguém está aqui. 20%. Se tem 10, 2 pessoas estão aqui. E no extremo oposto, tem aquela pessoinha que está aqui, que é uma pessoa que entrega muito resultado, mas que também, além de entregar muito resultado, ela tem muito potencial de crescimento. Então, são pessoas que a empresa chama de altos potenciais e pessoas que a empresa quer reter. Você conhecia essa metodologia? Anota aqui para mim para eu saber. Ah, amo suas aulas. Obrigada, Lívia. Que delícia, que delícia. Hoje segura que vem muito conteúdo. Ah, eu vou fazer uma recomendação importante para você que está aqui. Eu já falei para você chamar mais gente. Tenha um caderno. O resumo do PDF vai estar no grupo de WhatsApp. Mas o que eu faço é que durante a minha aula eu me empolgo e eu falo muito mais coisa do que está no resumo. O resumo é ótimo, é maravilhoso. Mas assim, tem muita informação adicional que não está naquele resumo e que está só aqui ao vivo, que eu vou complementando daquilo que eu vou me inspirando. Você também não conhece esse tipo de metodologia. Tem muita empresa, principalmente multinacional, isso é uma técnica de recursos humanos. Mas serve para você mesmo fazer uma avaliação. Para você olhar para a sua carreira, já que a gente está falando de como crescer na carreira, para você avaliar como está hoje a sua entrega de resultados e como está hoje o seu potencial de crescimento. Porque se você hoje não estiver entregando resultado e se você hoje não enxerga que você tem espaço para crescer dentro da sua empresa, eu tenho que te falar uma verdade com amor, tenho que te dar uma notícia dura. Você está em risco. E quando não está bom para um lado, muito provavelmente não está bom para o outro. Deixa eu ler aqui o que o Edson escreveu. Sim, sempre trabalhamos com high potentials. Exatamente. Do outro lado, do lado oposto, o high potential é o contrário, como eu falei. É aquele que entrega um monte de resultado. E aquele que, além de entregar resultado na posição que ele está, ele ainda tem oportunidade de crescimento. A empresa olha para ele e fala para essa pessoa, né, para ela, para essa pessoa, e fala, essa pessoa vai voar. E se a gente não fizer alguma coisa para reter essa pessoa, ela vai voar inclusive para fora desta empresa. E são essas pessoas que recebem normalmente as oportunidades não só de promoção, mas são essas pessoas que recebem, exemplo, oportunidade, se tem um curso, alguma formação,
se tem alguma coisa que a empresa está, algum projeto novo. É óbvio que ela vai pegar essas pessoas que estão no quadrante, né, do high potential, que já entregam resultado, mas que ainda tem muito para crescer. Elas vão pegar essas pessoas e vão privilegiar. São as que vão ser convidadas para projetos, vão ser convidadas para cursos. E aí tem gente que vai falar, nossa, mas não tem curso para todo mundo? Não, muitas vezes não tem. Não tem porque a verba do curso é por pessoa. E a empresa tem que sim fazer escolhas. Então, se você não estiver neste quadrante, muito provavelmente você vai ser preterido por outras pessoas. Faz sentido o que eu estou falando? Essa é uma ferramenta matemática, assim, muito precisa. Quando ela é bem aplicada, por que eu falo que ela é matemática? Porque ela tem um eixo vertical, um eixo horizontal, e é muito fácil você mapear os resultados que são entregues. Quando você tem um resultado que está aqui, ele é um resultado que está assim do tipo, entrega o mínimo. Para cá, já vai entregando o resultado ideal, e no final é o over delivery, é a super entrega. Então dá para você ver isso. Você está cumprindo o que você tem que fazer? Ou você está entregando a menos? Então, é uma ferramenta muito matemática. A questão do potencial tem a ver com percepção. E aí é que entra o que eu falo muito nas minhas mentorias. Percepção. Como você é percebido, como você é percebida, como as pessoas estão te enxergando. Será que as pessoas estão de fato enxergando o seu potencial? Será que as pessoas olham para você e enxergam uma pessoa que tem capacidade de alcançar outros cargos acima do que você já tem hoje? Muitas vezes você olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa está hoje como assistente, mas vai chegar a diretora ou diretora rapidamente. Nossa, isso aqui vai chegar a CEO. Eu lembro que na primeira empresa que eu trabalhei na CA, às vezes a gente brincava, né? Quando entrava um trainee que era muito full power, a gente falava, isso aqui é trainee de diretor, ou trainee de CEO. Porque era uma questão de tempo, era uma coisa óbvia. Então, é isso que acontece. Ah, Celina, meu amor, que beleza, que delícia ter você aqui, que delícia ter você aqui. Então, essa é uma metodologia muito utilizada e serve para você fazer essa reflexão. Porque o que eu ensino, o que eu compartilho, assim, eu muitas vezes falo como é que você pode fazer para ter mais resultados, não especificamente ligados a um KPI ou outro, né, KPI ou outro, mas como você faz para ter mais foco, como é que você faz para liderar melhor, tudo isso vai te ajudar a construir um resultado melhor. Eu vou falar disso aqui nessa aula. Agora, tem um outro lado, que é o lado da percepção. Esse eixo vertical de quanto você pode crescer, isso é um eixo da percepção, isso é um eixo da imagem que você deixa, de quantas pessoas olham para você e enxergam essa possibilidade, o quanto você consegue transmitir. E o mais triste, mais doloroso é que normalmente a gente tem uma tendência a pensar assim, para eu ter perspectiva de crescimento, eu preciso empilhar um monte de MBA, doutorado. Isso é ótimo e eu super acredito nisso. Uma vez eu fui perguntar para uma pessoa que eu admirava muito, CEO de uma empresa que eu trabalhei, a respeito de um MBA, e ele falou assim, olha, o MBA faz sentido, sim, quando ele de fato vai acrescentar alguma coisa na sua carreira. Porque é legal você ter um MBA, que é que nem quando você vai procurar uma casa e tem uma casa com piscina. Legal, um profissional que tem MBA é uma casa com piscina. Só que não é porque a casa tem piscina que você vai comprar aquela casa. Porque tem outros fatores. Então ele agrega valor, e eu não tenho dúvida disso, eu não desmereço, muito pelo contrário, valorizo muito MBA, mestrado, doutorado, tudo, porque desenvolve tua cabeça. Mas não é o suficiente. Você concorda comigo? O que você acha disso? Olha, Zé Luiz Aguilar, nossa, trabalhou comigo, fomos diretores no Carrefour, fomos pares. Hoje ele está muito chique em Amsterdã. Muito, muito chique em Amsterdã, fazendo uma carreira internacional. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente fica com essa, vamos falar assim, com esse foco, com essa preocupação única e exclusivamente numa das partes. Então, ter formação, querer aprender sempre, querer melhorar o seu grau de conhecimento, isso é condição, eu vou dizer, básica, sine qua non.
Mas não é isso que vai te abrir todas as portas. É que nem a casa. Você vai visitar uma casa, no final você vai ver várias casas com piscina. E hoje em dia, tem várias casas com a piscina do MBA. Já foi, há 20 anos atrás, era, meu Deus do céu, tem um Master Business Administration. Hoje em dia, é uma piscina na casa. Mas não é por conta disso que você vai comprar aquela casa, porque não é a única piscina do lugar. Sim, o MBA, sem resultado, não resolve. Exatamente isso, Alexandre, exatamente isso. Não resolve, porque você vai ser aquela história que eu chamo de overpromise e underdeliver. Eu uso uns termos de inglês, mas é simplesmente porque é tudo jargão, mania de corporativo. Não adianta, tem a pessoa que entrega e aquela que dá desculpa. Tá cheio de gente que dá desculpa. Ela não dá desculpa, na verdade, só para os outros. Ela tá dando desculpa para ela mesma. Enquanto ela não sair dessa postura de dar desculpa para justificar, que é uma postura de vitimismo, é o oposto do que eu ensino nos mentorados, que é a postura de você pilotar a sua carreira, de você ser o CEO da sua marca, de você efetivamente escolher o que você quer fazer, você ter consciência. Só que para fazer a escolha precisa ter aprendizado, precisa ter conhecimento das coisas certas. Se você não tem isso, você se coloca na posição de vítima e fica dando um monte de desculpinha. E é óbvio que a pessoa que está dando desculpa é aquela que está nesse quadrante aqui, ó, que é a quadrante de não entrega resultado e as pessoas não veem potencial. Porque, eu adoro essa frase, para cada oportunidade essa criatura enxerga um problema. E a gente tem que ser o contrário. A gente tem que, para cada problema, enxergar uma oportunidade. E qual que é a postura que você tem tido? Uma provocaçãozinha. Como é que você está hoje? Porque sim, você pode ser uma pessoa que normalmente olha para cada oportunidade e enxerga um problema. Mas nós temos fases. E às vezes, quem sabe você está aqui nessa live hoje, ou quem sabe, como eu falo sempre, você precisa mandar essa aula aqui, né, para alguém que neste momento está passando por um momento, assim, está passando por uma fase meio sombria, uma fase onde não está irradiando toda a sua luz e que ao invés de assumir uma postura muito mais proativa, eventualmente está, porque talvez levou umas trauletadinhas da vida, né? Tá numa postura mais vítima. E aí, quando você passa para o banco de trás, assim, é batata. Alguém senta no seu volante para pilotar a sua carreira e pilotar a sua vida. E você vira refém. Porque você saiu do volante da tua vida, alguém está pilotando por você. Então, este que é o maior problema de você não ficar dando desculpa, não assumir a sua entrega de resultado. Então, se você está nesse quadrante aqui que não está entregando resultado, e até tem MBA, até tem mestrado, até tem doutorado, até tem tudo, mas não está conseguindo entregar, não está conseguindo demonstrar, de qualquer forma, você não vai ser vista para as melhores oportunidades, você não vai ser visto para as melhores oportunidades. Quando surgir alguma coisa, não é você que vai estar ali. E é muito doloroso, mas eu estou tentando te explicar de uma maneira amorosa, didática, mas muito assertiva, que todos nós temos fases na vida, todos nós temos dias bons e dias ruins, e sobre isso que eu falei um pouco nos meus posts hoje de manhã, de vez em quando a gente tem que parar para refletir, sabe, do tipo, recolhe o trem de pouso, faz um recálculo da rota, que nem o GPS, né, recalculando rota, e essa aula de hoje é para isso, é para despertar em você a consciência de quais são as características de uma pessoa que consegue construir uma carreira de sucesso. Porque, como eu falei no meu post aqui hoje, todos os dias eu faço o meu melhor, mas o meu melhor não é igual todo dia. Tem dias em que eu tô mais melhor e tem dias em que eu tô menos melhor, porque eu sou humana. Mas eu não posso perder a consciência de que naquele dia, neste dia, eu tenho que dormir, eu tenho que deitar com a minha cabecinha no travesseiro pensando, eu entreguei o meu melhor. Porque somente este tipo de filosofia, no meu ponto de vista, e como eu falei, aceitando que o seu melhor varia a cada dia, não estou falando não é uma régua, porque nós não somos assim. Somente este tipo de pensamento
de excelência, somente esse tipo de pensamento, também de aceitação, que você tem oscilações, é que vai permitir que você saia do banco de trás e vá para o banco da frente. Agora, quando você falar, não, tô péssima mesmo, tô péssimo, tô horroroso, enchi, tá bom, tem gente que às vezes você pode estar num burnout, uma situação mais complicada, ok. Mas normalmente quando você faz isso com frequência e fica dando desculpas, você tá deixando alguém pilotar. E aí talvez isso explique a sua angústia. Porque embora você tenha tudo teoricamente, quando você não está bem, você está sem pilotar a sua carreira, você não entrega os seus resultados e você vai para esse quadrante aqui que é o piorzinho de todos, que é o dos candidatos a serem demitidos. Inclusive, você vai falar, mas Liris, a empresa é minha. Pois é, Steve Jobs foi demitido da Apple. Quem viu a biografia dele sabe disso. Porque num determinado momento a empresa olhou para ele e falou que não era ele que devia estar ali. Então isso não é uma coisa que é privilégio só de quem é colaborador. Isso é uma questão de mentalidade, isso é uma questão de atitude. Então, eu quero, me escreve aqui como é que você está hoje. Me conta aqui como é que você está hoje. O Alexandre escreveu, ser antes de tudo ético, verdadeiro e transparente. Eu compartilho muito, nossa, me sinto irmanada com o que você está escrevendo, Alexandre. Esses são valores imprescindíveis para mim. Transparência é uma das minhas marcas registradas e a transparência é justamente porque ética para mim é uma coisa inegociável. E a ética tem a ver com transparência, com não ter uma cara dupla. Seja bem-vinda, Renata. Então, este é o ponto, eu queria que você parasse para refletir neste momento, como é que você está. Responda para mim se você está, de fato, construindo uma carreira de sucesso já, pavimentando algumas coisas com a sua atitude. Se você hoje tem uma entrega, se você hoje tem, inclusive, parado para refletir, como eu falei nos meus stories hoje. Se você tem feito algum balanço, algum recálculo da sua rota. Então, quais são os sinais de que você não vai chegar onde você gostaria de chegar? Quais são os sinais que indicam que você hoje provavelmente não está localizado naquele quadrante do High Potential? Talvez você até já saiba disso. Apesar de ter estudado muito, apesar de ter se esforçado muito. Quais são os sinais que indicam isso? Então, primeira coisa que acontece. Gente, esse é um ótimo momento de você chamar mais gente, porque vai entrar na segunda parte aqui. Então, o que mais acontece é... Deixa eu pegar aqui a minha colinha. O que mais acontece, então, de errado é primeiro acreditar que ter diploma é suficiente. Esse é o primeiro erro de quem acha que vai crescer na carreira, mas na verdade, só que não vai crescer na carreira. O segundo erro que tem dessa pessoa é o oposto, é achar que basta você entregar resultado, que basta você ser aquele colaborador ou ser aquela pessoa que carrega o piano e faz de tudo e você vai ser almejado, você vai ser desejado por toda a empresa para ser promovido e você já vai para aquele quadrante do High Potential. Isso é um erro também muito comum que as pessoas fazem. Apesar, Alexandre, de você falar assim, usando o teu exemplo, eu entrego o resultado, eu sou ética, eu sou uma pessoa transparente, eu sou uma pessoa confiável, isso tudo é muito importante. Eu vou dizer que tudo isso é a base da sua reputação, mas esse não é o teu diferencial e não é aí que está a virada de chave. E eu demorei para entender isso. Graças a Deus eu não demorei tantos anos assim, mas eu demorei uns 28 anos para descobrir da minha vida, né? Eu tinha 28 anos quando eu comecei a perceber que não era só isso que fazia, que te abria as portas para crescer na carreira, para você construir efetivamente aquilo que você queria. E é isso que eu quero te contar hoje. Quais são algumas características que são
básicas, eu vou dizer até inegociáveis para esse executivo. Porque só entregar resultado, só ficar tomando cafezinho, só ficar dizendo amém para tudo que seu chefe fala, todas essas coisas não vão resolver a sua vida. Todas essas coisas não vão te colocar naquele quadrante que é o quadrante mais alto. Então a Nath está dizendo, eu concordo. Antes eu achava que era diploma, exatamente, e que não evoluía. Depois eu achei que era para ser mão na massa, exatamente, realizar a entrega dos clientes. Hoje percebo, gente, eu vou pegar meus óculos para ler aqui, tá? Que senão eu vou ficar muito enrugadinha. Deixa eu pegar aqui meus óculos. Que a pitada fundamental são os relacionamentos. Tem isso também. É uma das pitadas que eu vou falar hoje. Mas não é só isso, viu? Tem mais coisa além disso. Tem mais coisa além da pitada do relacionamento. Estar com pessoas que te ajudam. Isso muda o jogo, Nath. Isso muda o jogo. Isso mudou o meu jogo. E não foi por coincidência que eu decidi fazer isso da minha vida hoje. E complementando o que a Nath falou, a Sara está dizendo aqui, a postura e o comportamento são fundamentais para o crescimento profissional. Imagem, exatamente. A percepção que os outros vão ter a teu respeito. Isso e relacionamento, que é o Alexandre está falando aqui, a Renata está falando posicionamento, o Alexandre está falando também modelagem. Tudo isso é sucesso. Eu vou tirar o óculos porque dá o reflexo aqui da ring light. E aí fico esquisitinha. Relacionamento e liderança, ser inspiração. A Veri tá aqui, meu amor, e desenvolver os outros, juntos somos mais fortes. Isso é muito... Olha, vocês estão falando um monte de coisa que eu vou falar aqui no meu conteúdo. Ai, que delícia! Que delícia! Exatamente isso. São todas essas coisas que fazem diferença. Ah, mas Liris, é muita coisa? Não, não é muita coisa, porque quando você começa a ter consciência e começa a praticar determinados comportamentos, isso passa a fazer parte da sua personalidade. Não é uma coisa forçada, isso é uma coisa absolutamente natural. Porque no início você pode até ter aquele conhecimento consciente. Já falei isso em outras aulas, mas eu acho muito legal. Primeiro você tem o desconhecimento inconsciente, você nem sabe que você não sabe. Aí depois você tem o desconhecimento consciente, você já descobriu que você não sabe alguma coisa. Imagina, eu sempre uso o exemplo de dirigir, né? A criança quando é bebê nem sabe que existe carro, que precisa dirigir. Aí você é criança e fala, nossa, existe carro, existe direção e eu não sei dirigir. Aí você faça para competência, aliás, não é desconhecimento, é incompetência, competência e incompetência. E aí você entra para quando você aprende, você fica um competente consciente, você tem que lembrar que você tem que agir daquela maneira. Quando eu fui aprender a dirigir, eu lembro que eu tirava o olho da frente do carro para olhar para minha mão, para ver se era a primeira marcha, a segunda marcha, eu não conseguia nem mudar a marcha sozinha, até que num determinado momento, na época, eu aprendi com carro manual, hoje, graças a Deus, o carro automático está aí para todo mundo, eu fazia aquilo de maneira inconsciente. Então, o que eu vou falar hoje, no início, parece muita coisa e você precisa, de fato, prestar atenção. E somente a prática, somente a execução, somente você fazer isso vai levar você a sair daquele quadrante que eu falei do 9 Box, né, do potencial de crescimento e aqui da entrega de resultado, conseguir sair de uma pessoa que não entrega resultado e não é percebida como potencial de crescimento para aquela que está aqui. Porque esse quadrante, ele é legal pra caramba. Eu estive nesse quadrante, graças a Deus, senão eu não teria chegado onde eu cheguei. E quando você está nesse quadrante, a empresa vê valor em você. Não importa qual o tamanho da empresa. Quando você está nesse quadrante, as pessoas, inclusive, não só a empresa, você conseguiu gerar admiração das pessoas que estão à sua volta. Se você já tem liderados ou se você não tem liderado, você é uma pessoa reconhecida. Você é uma pessoa respeitada. Você construiu uma autoridade. Mas não é uma autoridade imposta. É uma autoridade construída como respeito, admiração, inspiração. Você vira referência. Não é cargo isso. Não é cargo. As pessoas confundem. Autoridade é cargo. Autoridade não é cargo. Você pode ter pessoas com uma patente alta, mas que quando a pessoa fala, ninguém respeita, ninguém escuta. E você pode ter pessoas com uma patente super baixa, mas quando a pessoa fala, todo mundo fala, uau, essa pessoa é autoridade naquele assunto, até porque ninguém é autoridade em tudo. Então,
quando você não tem consciência disso, dessas competências que eu vou falar daqui a pouco, que vocês já deram várias pistas, eu só vou organizar, você se torna uma pessoa, muitas vezes, técnica e limitada. Uma pessoa que acredita que tem que fazer um monte de curso, mas nunca entrega, nunca transforma isso numa coisa prática, então fica muito no nível teórico, fica no nível técnico e fica no nível teórico. Seria entender do assunto, mas também saber ensinar e pegar na mão. Isso já é uma coisa fundamental que está aqui na minha listinha. Esse é um dos pontos, Alexandre, para você fazer a virada da chave, para você começar a sair daquele quadrante. Você, além de entregar resultado, você começa a ajudar o outro a entregar o resultado dele também. Porque neste momento você passa a ser uma pessoa valiosa para onde você estiver trabalhando, para a empresa que você estiver trabalhando. Isso só vai te dar a promoção? Nananina, não. Mas, pelo menos, você está praticando algum tipo de liderança. Você está compartilhando conhecimento, então, de alguma forma, você está preparando pessoas. Então, eu diria que isso não é o fator decisivo, mas ele também faz parte da base. Sabe quando você tem um edifício? É uma das fundações. Isso você precisa aprender a fazer. E não é qualquer um que faz. O Marcos está dizendo aqui, isso aconteceu comigo na última empresa. Conta um pouco mais, Marcos, aqui pra gente o que foi que aconteceu na última empresa que você trabalhou. Conta um pouquinho mais, eu quero saber um pouco da tua história. Então, quando você não está com essa consciência, você acredita, de novo, que você tem que pegar um monte de informação, você gasta um monte de energia, um monte de tempo e vai empilhando diploma, ou você fica só focado na parte técnica e não transforma, não consegue fazer a virada de chave para ser uma pessoa com uma liderança mais inspiradora. Esses são os erros mais comuns. O Márcio está falando aqui, excelente. Eu tinha um cargo de júnior e tinha a responsabilidade de líder ou gestor. Marcos, isso acontece e vai acontecer cada vez mais. Eu acompanhei essa mudança no corporativo. Há muitos e muitos anos atrás, você era promovido, assim, do tipo, as pessoas viam potencial em você, você era promovido, e aí depois você realmente falava, agora você está promovido, agora você vai aprender a fazer a coisa tal. Hoje em dia, a banda não toca assim, ainda mais com o enxugamento que a gente teve de todas as equipes, com todo esse evento de pandemia, essa crise global, não vou dizer aqui no Brasil, essa crise global. Então hoje é muito comum você ter um cargo e ter uma responsabilidade muito maior. E na prática, se você fala assim, você não pode nem reclamar, porque se você quiser sair, tem uma fila de gente querendo ocupar teu lugar. Tem uma fila de gente querendo ocupar teu lugar. E você ter, assim, a mudança do mindset, esse é um dos pulos do gato que eu vou te mostrar. A grande maioria das pessoas são vendedores de horas, enquanto vendedores de horas jamais cresceremos. Perfeito. Vender hora, explica um pouquinho mais, Alexandre, o que é o vendedor de hora? Explica um pouquinho mais, detalhe um pouquinho mais. É o acionado, o Marcos está dizendo, é o acionado por diversas áreas da empresa e isso incomodava o seu chefe. Por quê? Então ele tinha ciúmes de você, né? Vamos combinar que ele tinha ciúmes de você. Ou ele tinha alguma razão para acreditar que não? Vendedores de hora no ponto de vista de ser um CLT. Sim, eu não tenho preconceito nenhum contra o CLT. Como eu falei, eu fui CLT durante 33 anos da minha vida. É como você encara a CLT. Eu descobri que o segredo é você encarar a CLT como se não fosse CLT, como se fosse o seu negócio, a famosa dor de dono. A empresa quer que você esteja pronto para assumir o cargo, por isso hoje precisamos ser para estar. Exatamente isso, Sara. Exatamente isso. Você tem que provar antes. Você não vai primeiro ganhar a promoção de presente no seu colo, sabe? Do tipo, Papai Noel chegou na sua porta e falou, nossa, presente para você hoje. Eu estava aqui passando e falei assim, vou distribuir, né? Sara foi uma boa menina, ou Alexandre foi um bom menino, eu vou dar de presente aqui uma promoção. Não é assim que funciona, não é assim. E do ponto de vista da liderança, é complicadíssimo conseguir uma promoção também.
bateu 8 horas de trabalho e vou embora. Às vezes precisamos nos doar um pouco mais. Alexandre, se a pessoa encara, eu já percorri muitos caminhos diferentes a respeito das 8 horas de trabalho. E eu cheguei à conclusão que existem dois extremos, por assim dizer, né? Existe o equilíbrio. Existe a pessoa que fica às 8 horas de trabalho lá, matando o tempo, esperar das 8 horas para ir embora, e essa pessoa é uma questão de tempo, porque ninguém engana todo mundo o tempo todo, vai embora. E existe a pessoa que pega aquelas 8 horas e também perde muito foco, não fica nem matando, acaba passando muito além do horário, porque não consegue se organizar. A terceira pessoa que eu acho que é a mais equilibrada, que seria o ideal, é a pessoa que consegue dar conta do que tem que fazer dentro do horário de trabalho. Esse é o perfeito. Então não tem problema, eu não vejo problema de você ficar às 8 horas exatamente se a tua entrega for outstanding, se a tua entrega for superior. Eu não considero um número só de horas, porque tem gente que fica a mais porque perde foco, porque fica no papo, se desorganiza e fica tirando onda aí de que tá ralando um monte. Aí você vai ver o que a pessoa tá entregando, não tá entregando nada, entendeu? Então, eu acho assim, você tem que demonstrar que você tem interesse e principalmente quando a empresa precisa de um a mais, é aquela história do seu melhor todo dia, mas o seu melhor não é igual todos os dias. A empresa também precisa do seu melhor, só que o seu melhor não é igual todo dia. Tem dia que ela vai precisar que você fique até mais tarde. Qualquer negócio vai precisar. Quando eu estou estou preparando uma aula para uma mentoria, quando eu tenho que entregar algum vídeo, quando eu tenho que gravar alguma aula, eu já gravei aula até as 2 horas da manhã porque eu tinha que entregar. Então, neste caso, eu fui além. E eu fui além porque eu precisava. E essa mentalidade eu carrego da minha vida executiva. E graças a Deus que eu tenho essa mentalidade, porque na hora que a empresa precisava de mim, ela podia contar comigo. E esse é o ponto. É aquela pessoa que não decepciona, aquela pessoa que você sabe que você pode contar. Aliás, isso é na vida, né? Eu também estou casada com uma pessoa que eu sei que se eu precisar, eu posso contar com essa pessoa. Deus que me livre de andar com pessoas com as quais eu não posso contar. Gente, tem um monte de comentários aqui legais, eu quero ler aqui. O Marcos está contando que ele é muito centralizador, não sabia delegar e reconhecer o meu trabalho. Pois é, tem muita gente com inveja, com ciúmes, é um problema. Eu posso fazer isso de um tema de uma live, se vocês quiserem. Como é que você faz para conseguir acalmar esse tipo de líder que tem ciúmes de você ou tem esse tipo de insegurança? Se vocês quiserem, bota bastante coraçãozinho aqui. Então, o Alexandre está falando, sim, equilíbrio. Todavia, permanecendo um tempinho a mais para conhecer algo fora do seu trabalho. Você pode fazer. O que você falou está perfeito. É o interesse no algo a mais. Por isso que eu falei que você pode ficar nas suas 8 horas, ser aquela pessoa focadérrima, que entrega tudo, mas entrega além, é o over delivery. Isso vai entregar o além se você fizer o que você está falando. Conhecer alguma coisa fora. É aquela pessoa que está disponível para ajudar os outros, está disponível para outros projetos, mas está disponível porque aquela reguinha do resultado está alta, a pessoa está entregando, está bombando. Então ela tem condição, ela tem tempo, ela é focada, ela entrega, organizada, então ela encontra, sim, tempo para ir atrás de outras coisas, porque se não aprender coisas novas, é aquilo que a Sara escreveu e que eu comentei aqui. Se você não tiver preparado para coisas maiores, não adianta, Papai Noel não vai te entregar de presente uma promoção, não é assim que rola. A vida não é assim e cada vez mais é comum o que o Marcos falou, você fica com um cargo júnior e recebendo um monte de coisa. E se isso estiver acontecendo, o que você tem que avaliar é até quando vale a pena isso. Durante um tempo eu acho que vale super a pena, que você vai crescer um monte, mas isso eu posso falar numa outra aula. Precisamos saber o que é prioridade e saber delegar. Fundamental, Sara, saber delegar. Mas tem um momento que precisa ficar um pouco a mais, exatamente. Porque o seu melhor na empresa pode ser que algum dia seja ficar mais. E tá tudo bem. Porque se você nunca ficar... É que nem no relacionamento, gente. Filho, quem é mãe aqui, quem é pai aqui? O que acontece quando você é mãe e é pai? É ótimo, teu filho, maravilha, se ele tá com saúde, quando ele é criança, ele dorme todas as noites. Mas vai ter noite que ele vai estar gripado, ou que ela vai estar gripada. E aí, o que você vai fazer?
Não, desculpa, filho, mas meu acordo, filha, o acordo que eu tenho com você é que você vai deitar 8 horas da noite e acordar no dia seguinte, valeu? Se você ficou doente, sinto muito, o problema é seu. Ah, mas mamãe, eu preciso que você fique comigo, papai, eu preciso que você fique comigo, eu tô com dor na garganta, eu tô com medo. Desculpa, isso não estava naquele contrato quando você baixou aqui na terra, pela minha barriga ou pela barriga da sua mãe, entendeu? Eu só trabalho com você, eu só te atendo até o momento que você vai dormir e no dia seguinte a gente se vê de novo. Dá para ter filho assim? Escreva aqui para mim. Dá para ter filho assim? A Luciane está escrito, mas há uma visão de que fica mais todo dia é ser melhor. E, infelizmente, tem muito gestor e tem muita empresa que acha que hora de cadeira vale. E isso se sustenta, você pode até passar aquela imagem, só que durante um tempo. Porque na hora do vamos ver que você não está entregando resultado nenhum, a casa vai cair. Não vai ter como sustentar, entendeu? E eu acho que todo dia não é equilíbrio. Não é equilíbrio, por isso que eu falei, o seu melhor varia de um dia para o outro. E o que a empresa vai precisar de você varia de um dia para o outro. E aquilo que você tem como filho, o seu filho também vai variar de um dia para o outro. E a sua empresa tem dia que vai precisar de você e seu filho vai ter dia que vai precisar de você. Exatamente. Ah, então anota aqui, Daniela. Deixa eu anotar para não esquecer, gente, que eu sou uma pessoa visual, tá? Uma live sobre como lidar com o chefe, eu vou chamar aqui de ciumento. Eu acho que é uma aula boa e é interessante como percepção. Não dá, pois é, não dá. Veri. Se der, terei mais filhos, mais 3 filhos. Veri, eu tenho certeza. Corajosa. A Veri é uma mãe maravilhosa. Uma pessoa inspiradora. Então, o que você precisa ter, assim, para você conseguir construir a sua carreira, é primeiro entender que não são essas coisas. Não é só, vou até acrescentar o que vocês colocaram aqui, não é só ficar um monte de horas além do horário, né? Não é só acreditar que é um monte de diploma, não é só acreditar que basta entregar um monte de resultado, porque tudo isso vai te ajudar, sim, ter diploma é bom, sim, entregar resultado é bom, sim, eventualmente ficar mais é bom, tudo isso faz parte do show, tudo isso faz parte do jogo. Só que isso sozinho não vai te ajudar. Então, o primeiro passo para você construir uma carreira de sucesso é ter clareza disso. Ter clareza de que é um conjunto de fatores que faz a diferença. Não é uma ou outra coisa. São algumas coisas atuando de forma integrada. Mas a base disso é você pilotar. Aí você começa a pilotar quando você começa a entender isso. Parar de ter essa percepção errada de que é uma coisa ou outra. Porque você vai lá, mata aquela coisa e fala, beleza, agora eu tô ficando além do horário. Beleza, agora eu tô fazendo o MBA, tô fazendo o doutorado, e você vai só numa direção. E não vai te levar aonde você quer. Não adianta, porque não é isso que vai resolver a sua vida. Tem mais coisa que precisa acontecer na sua vida para você crescer na sua carreira. Tudo isso que foi falado é imprescindível, mas isso não é suficiente. Um outro ponto que a gente falou foi a respeito também de ser vítima, né? Ser vítima também não dá. Isso é outra coisa, mas acho que isso você já está com um raciocínio mais claro. Mas afinal de contas, o que precisa? Anota, por favor, porque como eu falei, tem um monte de coisa que está aqui. Tem um resumo para quem está no grupo de WhatsApp, eu recomendo fortemente. Ali você vai receber os avisos, ali nas mentorias você vai receber também os avisos de quando vai abrir minha inscrição para a mentoria. Ali você fica sabendo de tudo, ali que é o grupo vamos falar assim, do babado, onde tudo rola. Então, o que você precisa fazer? Pega uma caneta, muito importante. E aproveita que essa é a parte final, junto com os exercícios que eu vou passar. E se você ainda quiser chamar alguém que precisa, vale a pena, porque só o que eu vou falar aqui já é a chave de muita mudança que você pode promover na sua carreira. Então, aproveita, vamos lá. Então, uma pessoa que tem potencial para crescer na sua carreira, o que ele faz? Ele conhece a equipe, ele conhece o ambiente corporativo. Por que você saber conhecer o ambiente corporativo é uma coisa importante?
Que eu tô aqui? Então, meu superior não tem faculdade. Pois é fato, meu superior não tem faculdade. Pois é, exatamente. E cada vez mais isso pode acontecer, daqui a pouco eu falo disso. Então, a primeira coisa é saber conhecer o ambiente. Dentro da minha mentoria, eu tenho uma aula nas duas mentorias, porque ela faz parte da mentoria de liderança, que é uma mentoria nova que eu vou abrir agora em junho, e faz parte da mentoria Identidade Memorável. Eu coloquei nas duas porque para mim ela é importante para tudo, para você liderar, e ela também é importante para você construir a sua identidade memorável. Eu chamei de etiqueta social corporativa. O que é uma etiqueta social corporativa? Como é que você deve se portar dentro do ambiente corporativo? E isso serve para tudo na vida. Eu diria que não serve só para executivo, serve para quem é empreendedor, para qualquer profissional liberal, porque é como você se relaciona, que tipo de percepção você coloca nos outros, você constrói na cabeça dos outros com pequenos gestos, com pequenas ações, com poucas palavras. Às vezes uma palavra que você coloca, aliás, tem uma aula disso também. Quais são as frases que vão te ajudar a crescer na carreira e quais são as frases que vão destruir sua carreira. Então, conhecer a etiqueta social corporativa vai permitir que você consiga se posicionar de uma maneira estratégica para você ser reconhecido como um potencial. Porque tudo que você não pode ser na vida é se portar como uma pessoa inconveniente. O que a gente faz num processo de educação com uma criança? Estou usando demais o exemplo com o filho agora. O Steve Jobs também não tinha. Pois é, nossa senhora, eu era apaixonada por esse homem, achava ele um crânio. Eu li o livro, vocês leram o livro do tijolinho do Jobs? Vale a pena ler. Como não se frustrar sendo que entrego muito e não sou promovido? Eu vou te falar uma coisa. Você vai continuar frustrado se você, vamos dizer assim, não tivesse assistido essa aula. Com essa aula que eu estou te dando hoje, você vai conseguir entender aonde você está errando. Eu tenho certeza. E você precisa sair desse estado verdade com amor, tá? Eu vou falar uma coisa dura para você. A frustração, você tem que usar de uma maneira positiva. Você tem que usar a frustração como uma alavanca para você promover a mudança que é necessária. Eu vou repetir. Frustração tem que ser usada como uma alavanca para promover a mudança que é necessária. A frustração não pode ser usada como desculpa ou como vitimismo, do tipo assim, estou me sentindo frustrada. Não, a frustração tem que ser o incômodo para você sair da onde você está. Eu tenho certeza, e eu já ajudei milhares de mentorados a enxergar onde está o problema e conseguir ter força emocional, porque essa é a chave da mudança. Mudança não é uma porta que se abre de fora para dentro. Mudança é uma porta que se abre de dentro para fora, inclusive do lado de fora nem maçaneta tem. A única maçaneta que abre a porta da mudança é a que fica do lado de dentro e só você consegue girar essa maçaneta, só você consegue destravar, inclusive, a chave que está lá. Do lado de fora era uma porta fechada, ninguém muda ninguém. Minha mãe sempre falava isso, minha mãe ainda está viva, sempre fala isso, mas a mudança tem que vir de você. Então, essa aula, talvez, eu acredito nisso, muito sinceramente, ela vai começar a estimular que você use essa frustração como um sentimento positivo, a você de verdade usar como uma alavanca para sair dessa situação. Porque eu já tive no teu lugar de frustração, não uma, nem duas, inúmeras vezes, e ainda vou, de vez em quando eu tenho umas coisas que acontecem, eu falo, gente, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, que raiva, que ódio, que frustração, que tristeza, eu tenho todos os sentimentos, eu sou humana. A diferença é que eu reconheço o sentimento e eu sei qual é a chave para conseguir sair dessa situação. Eu já sei como abrir a minha porta para a mudança. E é isso que eu compartilho aqui, é isso que eu compartilho também nos meus vídeos no YouTube, é isso que eu compartilho com os meus mentorados. Porque você vai passar por essa situação de frustração inúmeras vezes, incontáveis vezes, enquanto você estiver aqui sobre a face da Terra. E o que você tem que aprender é a virar essa chave para sair dela. Minha frustração me deu força exatamente para buscar onde eu tenho que mudar. Exatamente, Sara.
é transformar a frustração numa energia positiva. O Alexandre está escrevendo aqui. Ai, gente, vou pegar de novo meu óculos, apesar do reflexo aqui da luz. Coloque seus resultados no LinkedIn. Se a empresa não reconhece, outra pode reconhecer. Tem a maneira certa de colocar o resultado no LinkedIn, tá? Para não parecer arrogante. Você está falando super certo. LinkedIn é uma das coisas que ajuda muito a impulsionar a tua carreira e ainda é pouco utilizado da maneira correta. Só 5% das pessoas estão lá, sabem postar. E a maior parte faz coisa errada. Mas para postar tem que ter estratégia. Por isso que eu tenho 2 aulas disso na mentoria, nas 2 mentorias de liderança e na mentoria de identidade memorável, cada uma com uma perspectiva diferente, para ensinar a fazer isso da maneira correta. Porque senão vão achar que você é como é que eu posso falar? Um arrogante, insuportável. Parece que estamos perdidos no meio do caminho, mas a Líris consegue ampliar nossa visão. Ah, Noleto, Paulinho tá aqui, meu mentorado. Tem muita coisa, Paulinho, conta para eles da aula de LinkedIn, conta para eles da aula de apresentação, que a gente fez também, como se portar em apresentação, aula de etiqueta social corporativa. Paulinho tá na mentoria da Identidade Memorável, que hoje estava chamando, que era Branding Secrets, que eu estou rebatizando como Identidade Memorável. E, nossa, e coisas muito incríveis acontecem com todos os mentorados, graças a Deus, porque esse é o meu objetivo, transformar vidas. Então, a primeira coisa, você tem que entender como é que funciona o jogo do corporativo, você tem que aprender a se relacionar dentro do corporativo. Então, isso é a etiqueta social corporativa que eu ensino. O segundo passo, que é muito importante, que vocês falaram aqui, tem que compartilhar conhecimento. E tem a forma certa de compartilhar, seja no online, seja ao vivo, né? Você tem que saber compartilhar sem parecer arrogante. Você tem que saber compartilhar com uma verdadeira intenção de ajuda, com uma verdadeira entrega. Não é esperando nada em troca. Mas como assim, Líris? Não, se você entregar um negócio e falar, e aí? Quando é que você vai me devolver? Não vai rolar. Porque a vida também não é assim. Pensa no seu jardim. Eu tenho um jardim aqui, eu planto um monte de coisa, mas nem tudo dá certo, entendeu? Eu planto, depois eu tenho que cultivar, tenho que plantar, cultivar para depois colher. A colheita é muito menor, normalmente, do que aquilo que eu plantei, do que aquilo que eu cuidei. Então faz uma diferença enorme você fazer a maneira como você se relaciona dentro da empresa e faz uma diferença enorme a maneira certa de compartilhar conhecimento. Realmente é incrível como você poder escolher livremente onde quer estar e por quê. Ai, que bacana, estamos entregando o que entregando. É essa liberdade de escolha que o Paulo está colocando aqui, o Noleto, que é meu mentorado, porque quando a gente vai alinhando tudo isso dentro da gente, quando a gente vai para o banco da frente e começa a pilotar, o que acontece é que o universo parece que descobre que a gente está na nossa melhor versão e começa a surgir entrevista de emprego, começa a surgir oportunidade dentro da empresa, começa a acontecer coisas maravilhosas. É muito louco, é muito louco. Ao invés de focar no problema, focar na solução. Exatamente. Problemas são diários. Ai, anota essa. Não existe problema. O que você tem é uma circunstância, uma situação, um evento. Anota isso que é muito importante. A gente não tem problema. Porque para pensar em algum problema da sua vida que com o tempo não se resolveu. Todos. Um dia você ficou doente, resolveu o problema. Um dia você, sei lá, perdeu o emprego, um dia você ficou sem grana, tudo passou. Tudo algum dia mudou. Nada fica eterno. Então todas as situações mudam. Ah, mas e a morte de alguém? Você não pode não mudar a situação da morte de alguém. Eu perdi meu pai super cedo. Mas você muda a maneira como você está naquele momento do que ele morreu, né? No meu caso. A Líris que eu era quando meu pai morreu não é a Líris que eu sou hoje. E por incrível que pareça, ter que me virar sozinha me fez mais forte. Eu não vou dizer que foi boa a morte do meu pai, pelo amor de Deus, não, eu queria muito estar com ele até hoje. Mas todo lo malo, algo bueno te dá. É na espanhol, José Luiz Aguilar, se estás aí aún, se você está aí ainda, todo mal, alguma coisa te dá. Ai, que bom que você está gostando do evento. Obrigada, Lívia, que bom. Para cada problema, apresente 3 soluções. Mindset excelente. Até porque a gente sabe que das 3 soluções, provavelmente uma vai dar certo. Então, o que eu falei, primeiro ponto é saber se relacionar. O segundo, saber compartilhar conhecimento, mas isso também tem metodologia, isso também tem técnica. O Paulinho, a gente ensina, eu ensino tudo dentro da mentoria, mas tudo, seguro na mãozinha.
A gente faz exercício prático para ensinar como você faz para compartilhar conhecimento através de post no online, como compartilhar conhecimento numa reunião, como compartilhar conhecimento com o seu liderado, com um monte de coisa. Então, nas minhas mentorias eu ensino tudo isso aqui. O terceiro ponto, que é muito importante, é você saber ser um bom influenciador, você saber se comunicar. E eu não falo do ponto de vista de oratória. Meu propósito não é ensinar oratória. Eu estudei oratória, estudei com o professor Polito, admiro demais. Polito é o máximo. Tem uma aula do Polito, inclusive, dentro da mentoria. Admiro demais o professor Christian Magalhães, que também muitas vezes nos presenteia dentro das mentorias com as aulas ao vivo dele, que são incríveis. Então, eu falo de comunicação como uma das partes integrantes para você conseguir fazer o teu principal, que é construir tua influência. É com esse viés que eu falo, não é um curso de comunicação. Mas eu não posso deixar de incluir isso, porque tudo é comunicação. Tudo é a maneira como você se comunica. Então, o que eu uso são ferramentas de marketing que eu aprendi, porque o marketing ele é fantástico para transmitir conhecimentos, para transmitir informações. Ele tem os copies de marketing, que são técnicas que eu ensino para você usar para construir a tua imagem, a tua reputação. São técnicas que facilitam que o marketing me presenteia, vamos dizer assim, e que eu compartilho com vocês, que eu estudei durante muito tempo. Então, o executivo de sucesso, ele sabe compartilhar conhecimento, com isso ele consegue, de verdade, influenciar pessoas, ele sabe compartilhar as suas ideias, não só conhecimento. Ele sabe falar, isso é poder se posicionar, isso é saber se posicionar. É saber falar o que sim e o que não, e com tranquilidade, do tipo, isso eu gosto, isso eu não gosto. Saber falar isso não está bom, né? Por conta disso, você saber se posicionar, saber colocar limite nos outros, porque se você não coloca limite nos outros, as pessoas passam dos seus limites. E parece que assim, quanto mais você não coloca limite, mais os outros querem passar por cima. Para cada problema, 3 soluções. Exatamente. Então, precisa ser um bom influenciador, precisa, com tudo isso, saber se expor estrategicamente. E saber se expor, seja no offline, seja no online. Tem que saber se expor para chegar lá na frente, fazer uma apresentação, para gravar um vídeo. Tem que saber abrir a câmera num call, num Zoom, e tem que saber como se posicionar. Tem gente que nem abre a câmera, Eu já fiz uma aula sobre isso, é um absurdo. Isso é saber pavimentar uma carreira de sucesso. Isso é saber, sabe, se tornar uma pessoa que sai daquele quadrantezinho, que é o quadrantezinho que não entrega resultado e que não tem potencial de crescimento, para aquela que entrega resultado e tem potencial de crescimento. E aí, o MBA, a formação, aí tudo que você está usando vai te colocar ali, porque você está usando tudo isso para te dar resultado, mas você está também com as atitudes corretas, você tem não só atitude, mas eu te entrego todas as ferramentas para você conseguir, de fato, de uma maneira simples, adotar aquele comportamento até que ele se transforme de uma coisa que você não tinha nem ideia que você não sabia, porque acontece isso, muitas vezes as pessoas, os meus mentorados nem sabem que não sabem, até o momento em que já entendi, é isso que eu tenho que fazer, a pessoa vai lá, coloca em prática e dá um resultado estupendo. É essa que é a diferença, é essa que é a evolução. E é isso que pavimenta, é isso que constrói uma carreira de sucesso, é isso que faz você sair do quadrante pior, do low potential para o high potential. E que não é high potential só para dentro da empresa, é high potential para outra empresa, para o mercado, é high potential para a sua vida, para você inclusive escolher o que você quer fazer. Eu quero continuar onde eu estou, eu quero ir para outra empresa, eu quero montar um negócio. O que eu quero fazer na minha vida? Você pilota a sua carreira. Você é o CEO da sua vida, ponto. Você não é refém, você não fica esperando, pelo amor de Deus, o feedback de alguém, que alguém te pegue no colo, o Papai Noel te entregue a promoção. Esquece, não é por aí, não é assim que a vida funciona. Ai, obrigada! O José está falando que presente está participando deste momento. Me surpreendi. Ai, querido, que bom. Olha, eu faço o meu melhor, como eu falei, todos os dias. Eu estou entregando muito mais conteúdo do que estava no resumo. Eu tenho uma guia do resumo, como eu falei, para quem está no grupo do WhatsApp. Mas eu estou falando muito mais coisa. E é fruto de muito aprendizado, muita experiência.
e de quem já levou muito na cabeça. Posso te falar, eu levei muito na cabeça. Tive que ter muita força para conseguir chegar de verdade aos meus cargos de diretoria, no momento em que nem tinha vento a favor de mulher, tá? 10 anos com cargo de diretoria, mas não tinha ninguém aqui para me dar os tapinhas nas costas. Tanto que o dia que aquele meu diretor me deu um tapinha nas costas, eu me senti, que eu contei no início daqui da aula, eu me emocionei, correu uma lágrima assim, sabe, discreta. Porque eu falei, alguém tá me acolhendo, porque não era acolhedor. E muitas vezes não é acolhedor. A vida não... As pessoas não são acolhedoras, assim, não tem obrigação de ser, né? A gente é que tem a obrigação de conseguir se posicionar e conseguir vencer as batalhas que eu acredito que vem pra gente como crescimento espiritual também. Eu tenho certeza que o que me fortalece é que nem musculação. Você precisa da resistência e do peso para desenvolver o músculo. Você precisa dos problemas, dos perrengues. Você precisa dos seus erros, das suas frustrações para você construir quem você é. Só aí você constrói uma carreira de sucesso e mais do que isso, uma vida de sucesso. Porque carreira para mim é um meio... Eu amo trabalhar. É um meio de ser feliz na vida. É um meio de ser feliz na vida. A carreira é muito mais do que ganhar dinheiro só. Não é esse o ponto. Sua live é muito verdadeira. Que bom, querida. Obrigada. Obrigada. Não, é o Alexandre. Obrigada. Então, a minha forte recomendação é que você pilote a sua carreira, que você saia do seu banco de trás. E agora eu queria que você anotasse os exercícios, que são sempre, olha, característica minha, tá? Eu sou uma pessoa muito prática, e por isso que eu entrego o PDF, porque eu quero, assim, tem que ser coisas palpáveis, mentalidade, não adianta, de muitos anos de executivo, tem que entregar o concreto e tem que promover de verdade uma reflexão em você, é esse o meu objetivo. Então tem exercício, toda vez que eu dou uma aula tem exercício, tem matéria e tem exercício. Então vamos lá, chegou a hora do exercício, são normalmente 3 ou 4 perguntinhas que eu faço para você, então, para você refletir. Então, primeiro, eu queria que você fizesse uma autoanálise, mas muito sincera, sem dodói. Sabe aquela coisa assim, arranca o band-aid e olha para você nesses 4 pontos e dá uma nota de 0 a 10. Primeiro, você sabe se expor estrategicamente? Primeiro ponto, você sabe se expor estrategicamente? Segundo ponto, dá uma nota de 0 a 10. Isso é um exercício muito bom. É a hora de você, refletir. Segundo, você tem compartilhado seu conhecimento? Você de fato, ou você é aquela pessoa que acha que informação é poder, eu não conto nada para ninguém. Você tem compartilhado o teu conhecimento? Essa é a segunda pergunta para você, de nota de 1 a 10. Nenhum, nada, tô no 0. Mais ou menos, tô no 5. Razoavelmente bem, tô no 8. 10, nossa, compartilho com todo mundo. Eu acho difícil porque nunca a gente tá no 10, principalmente nesse quesito, Sempre tem oportunidade. Terceiro, para você dar uma nota de 0 a 10. E só essas notas já vão fazer muita mudança dentro da sua cabeça. Você conhece a etiqueta social corporativa? Da sua empresa, tem a geral, mas principalmente da sua empresa, você entende como a banda toca? Você tem consciência dos comportamentos adequados e inadequados? Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí vem a quarta pergunta, que é: como está o seu nível de relacionamento? Porque a percepção que você vai causar, essa é tudo da primeira pergunta. De 1 a 10, você está se relacionando bem? Você conhece a etiqueta e você se relaciona bem? Agora vem a segunda pergunta. Segundo ponto, segundo exercício. O que eu queria que você fizesse de verdade quando você saísse aqui dessa aula é que você fizesse, depois de ponderar, escolhesse uma coisa para entrar em ação e fizesse um plano. O que você vai fazer para você entender mais da etiqueta corporativa, para você compartilhar mais? Veja onde você precisa fazer isso. Veja o que está fazendo, o que está pegando de tudo que eu te falei, de tudo que a gente conversou aqui. Onde está o foco do seu problema? Eu tenho certeza que alguém já te deu feedback. Eu tenho certeza que você já escutou isso, mas talvez você tenha vindo para cá não à toa. Para escutar de uma pessoa de fora. Porque às vezes quando a gente escuta isso de dentro, dói, machuca. Eu sei como é que é. Mas às vezes uma pessoa de fora e fala. Então como é que você está? Porque se você começar a traçar um plano, você já está mais próximo de executar essa mudança.
E neste plano, você tem que pensar qual vai ser o ajuste que você vai promover. Então, o terceiro ponto é qual vai ser o ajuste que você vai promover. E é a partir desse ajuste que a sua vida vai começar a mudar. Enquanto você não entrar em prática, enquanto você não entrar em ação, enquanto você não executar alguma coisa diferente do que você tem feito, você não vai mudar a situação que você está. Né? Einstein já falava, insanidade é querer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você não vai mudar. E a mudança, a porta, é você que abre com a maçaneta que está só pelo lado de dentro e com a fechadura que está com você tem a chave. E só entrando em ação você muda, porque senão a gente fica com o cérebro inchado. E não adianta ficar com o cérebro inchado. Não é isso que vai mudar a tua vida. E vem frustração, vem raiva, vem depressão, vem tudo. Vem burnout, vem tudo de ruim. E aí, a quarta coisa, o quarto exercício, minha forte recomendação é que você procure ajuda. Porque eu mesma, hoje, tenho dois mentores, eu tenho dois mentores que me ajudam em áreas que eu escolhi que eu preciso de ajuda hoje. Por quê? Porque eu já entendi que a jornada é muito mais dolorosa e é muito mais longa se eu tiver que percorrer sozinho. Então eu tenho a humildade de entender que eu preciso de ajuda. E isso é a melhor coisa. As pessoas mais de verdade, as pessoas que mais evoluem, elas têm um coach, elas têm um coach no sentido de um mentor que ajuda quem entende daquele assunto. Pensa, por exemplo, num atleta. Ele tem um treinador, ele precisa de alguém ali do lado. E faz falta você ter alguém na sua vida. Eu tenho algumas pessoas. Eu tenho também a Dani, que é minha sócia, eu tenho a Mari, que trabalha comigo, eu tenho muitas pessoas que me ajudam. E faz diferença ter esse olhar. E se você quiser contar com o meu olhar, eu queria te convidar para uma coisa que eu nunca fiz, que é que você me mande um direct para eu te conhecer, para eu entender qual é a situação que você está passando. Me manda um direct, a gente agenda um call. Eu vou abrir a minha mentoria agora, no dia 7 de junho, da Identidade Memorável, e vou abrir também a mentoria de liderança. E eu quero entender se, de verdade, o que você está passando, onde você está travado. E se você quiser conversar comigo para eu poder, nesses 30 minutos de call, conseguir te dar um diagnóstico do que você tem e verificar se eu posso te ajudar, eu queria te convidar. Vai ter também um evento no dia 28 de maio, que a gente vai fazer um dia inteiro de evento para destravar a sua carreira, onde eu vou abrir as inscrições para as duas mentorias. Então, me manda mensagem no direct, vamos agendar esse call. Vai ser uma delícia te conhecer. Eu tenho um monte de gente que eu tô vendo aqui que eu não conheço ainda. E cada mentorado que entra para minhas turmas vira um amigo pessoal. Eu tenho uma alegria enorme nisso. Então eu espero o seu direct. Eu vou falar mais a respeito do evento do dia 28, que vai ser um dia inteiro, com um preço absolutamente simbólicosíssimo. Já até vou falar, um evento que vai custar apenas R$49, que vale muito mais do que isso, um evento que valeria R$1.000, eu vou cobrar só R$49, porque eu quero estar com você, quero te conhecer. Mas eu queria já te conhecer no call. Então manda para mim essa mensagem, eu vou ficar muito feliz de conversar com você, de te conhecer. E na semana que vem a gente vai ter aula de novo, toda semana. Já deixa agendado, entra no grupo do WhatsApp e a gente se vê então na próxima semana. Queria agradecer imensamente pela coisa mais preciosa que tem na vida, que é o seu tempo. Pedir para você me ajudar a compartilhar isso com mais pessoas que possam se beneficiar, que eu tenho certeza que você conhece. E vamos fazer o mundo ficar mais feliz.